Bom, vamos iniciar a primeira aulinha das aulinhas de revisão de matemática básica. Revisar lá no comecinho mesmo, frações, somente a parte com números, nada de letras ainda. Para a gente falar de frações, a primeira coisa que tem que saber o que é uma fração. Fração simplesmente é uma divisão, só que eu escrevo de um jeito diferente. Eu escrevo A sobre B. Isso é uma fração, que é uma divisão. Escrever isso aqui significa a mesma coisa que escrever A dividido por B, e também significa a mesma coisa que escrever A dividido por B. Só que essa notação a gente vê que para frente ela é muito mais útil e muito melhor do que essas daqui. Essa é para armar uma conta, então ela é pouco prática, e essa aqui pode acabar dando interpretações diferentes para o que a gente precisa. Então essa aqui ela é bem mais clara do que a gente precisa. Outra coisa interessante é a gente saber que o cara de cima ele tem um nome e ele se chama numerador. Então é sempre interessante a gente saber o que é o numerador. E o de baixo ele se chama denominador. Certo? São nomes importantes, a gente tem que saber deles. E como é que a gente opera as operações básicas, mais, menos, vezes e dividir? Como que a gente faz a operação? Eu vou dizer um pouco mais detalhado a soma, para vocês conseguirem entender bem qual que é a ideia da soma. Não é difícil, é bem tranquilo, a gente vai começar com um exemplo bem bobinho, que a gente já sabe resolver, que é quanto que é 2 mais 3. 2 mais 3, fácil resolver essa, 2 mais 3 é 5. Cadê a fração? Ainda a gente não vai colocar ela. 2 mais 3 é 5. E a gente sabe resolver isso, a gente aprendeu isso faz bastante tempo já, e não é difícil. A gente sabe resolver desde que não tenha os denominadores. Se for o numerador, a gente consegue resolver. Vamos fazer um pequeno caso aqui. Quanto que é 2 dividido por 1? Bom, 2 dividido por 1 é 2, vem 2, 2 menos 2, 0. Quanto que é 3 dividido por 1? 3 dividido por 1 é 3, 3 menos 3, 0. De resto também. E quanto que é 5 dividido por 1? É 5 e o resto também é 0. O que essas três contas significam pra gente? O que é 2 dividido por 1? 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 2. O que é 3 dividido por 1? É a mesma coisa que 3. O que é 5 dividido por 1? É a mesma coisa que 5. Repara, então, que em vez de escrever 2, eu posso escrever 2 sobre 1. Em vez de 3, 3 sobre 1. No geral, eu sempre posso colocar o denominador 1, indiferente do número que eu tenho em cima, indiferente do numerador, diferente da conta que eu tiver, eu sempre posso pôr o risco da divisão e o 1 embaixo. Isso vai ser sempre verdade, porque um número dividido por 1 é o próprio número. Então, reparem que eu poderia reescrever essa minha conta assim. 2 sobre 1 mais 3 sobre 1 é igual a 5 sobre 1. E repara que eu estou somando frações. Agora eu tenho um numerador e denominador e eu estou somando frações. E como é que eu faço isso? Repara que eu consigo somar se os denominadores forem iguais. Os denominadores forem iguais, eu simplesmente vou repetir o denominador. E os numeradores eu vou somar. E é assim que a gente faz a soma. Tá, mas assim é fácil. Eu posso fazer outro exemplo, então, pegando, por exemplo, 7 quartos mais 3 quartos. E agora eu já sei somar essas duas frações. Por quê? Porque o denominador é igual. Como é que a gente faz? Se o denominador é igual, a gente repete o denominador e soma a parte de cima, que vai dar 10. Então, agora a gente consegue somar quaisquer frações, desde que os denominadores sejam iguais. E é só assim que a gente consegue somar frações. Eu preciso ter os denominadores iguais. Mas então, como é que a gente faz quando os denominadores são diferentes? Vamos fazer um risquinho aqui. E vamos usar o outro lado da folhinha. Quanto que é 16 dividido por 8? É fácil. 16 por 8 dá 2. E quanto que é 4 dividido por 2? Também é 2. Então, repara que tanto a fração 16 sobre 8 quanto
4 sobre 2 dá o mesmo resultado. Significa que essas duas frações aqui, elas são o que a gente chama de frações equivalentes. E é esse o segredo, a gente conseguir fazer as operações de mais e de menos, certo? Como é que eu faço elas? Eu simplesmente posso usar multiplicação e divisão por qualquer número. O que eu fizer em cima, eu tenho que fazer embaixo. O 8, para chegar no 2, eu dividi. Eu dividi por quanto? Eu dividi por 4, certo? 16, para chegar em 4, multipliquei e dividi. Dividi por quanto? Também por 4. Então, reparem que, se eu fizer a mesma operação na fração de cima e na fração de baixo, eu encontro uma outra fração que a gente chama de equivalente. Reparem que a gente tem aqui o nosso 10 quartos. 10 quartos, eu poderia escrever, por exemplo, divide tudo por 2. Eu posso dividir a parte de cima por 2 e eu posso dividir a parte de baixo pelo mesmo número. Então, eu vou ter 5 meios. E a vantagem é que essas frações, que são as mais reduzidas possível, a gente chama elas de frações irredutíveis. E elas que a gente mais ocupa. E elas são bem importantes porque elas são mais simplificadas. Então, elas são muito mais úteis porque elas facilitam as nossas contas. Vou pegar um outro exemplo aqui. 3 quartos. Frações equivalentes a 3 quartos. Eu poderia multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, isso vai dar 6 oitavos. Eu poderia multiplicar por 3. 9 sobre 12. Mas eu posso multiplicar também por 10. 30 sobre 40. Eu posso multiplicar, na verdade, pelo que eu quiser. Inclusive, até, a gente não revisou ainda, mas eu poderia colocar raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 também, certo? Então, todas essas frações são o que a gente chama de frações equivalentes. Então, aí, a gente pode voltar para as nossas somas e pensar como seria somar agora 3 quintos mais meio. Como seria somar 3 quintos mais meio? Eu preciso de um denominador que eu consiga que seja comum para o 5 e para o 2. Como é que eu faço? Vou na tabuada do 5, vou na tabuada do 2 e vejo um número que tem nas duas tabuadas. Nesse caso, o número mais fácil, que acho que vem na nossa cabeça, é o 10. Então, eu vou escrever um 10 para cada uma das frações. 5, para chegar em 10, eu tenho que multiplicar por 2. Então, o 3 por 2 dá 6. Acabou essa fração. Agora, a gente tem que pensar na outra fração. O 2, para chegar em 10, eu preciso multiplicar por 5. Então, 1 vezes 5, 5. Agora sim, denominador comum. Então, repete o 10 e a parte de cima dá 11. Mas eu podia só usar o 10, eu poderia usar qualquer outro número. Qualquer não, qualquer que esteja nas duas tabuadas. Por exemplo, vamos refazer a continha que a gente tem e vamos colocar outro número para ver como é que fica. Então, escreve aqui 3 quintos mais meio. Vamos colocar 20. Não tem problema nenhum. O que acontece se a gente colocar 20? 5 para 20 é 4, então em cima é 12. 2 para 20 é 10, então 10 aqui em cima. E a minha resposta, o 20 repete, e em cima daria 22. O que acontece? Nesse caso, eu encontrei uma fração já irredutível. Nesse caso, a gente ainda não tem uma fração irredutível. Eu poderia simplificar por 2 e ficaria em 11 sobre 10. Então, quanto menor o número que a gente conseguir aqui, na verdade, menos contas a gente tem que fazer. É mais fácil, são números menores. O segredo de encontrar qual que é o menor número é o velho MMC, que no caso, entre 2 e 5, é o 10. Então, esse seria o menor número que a gente consegue. Então, aqui, a gente já viu como é que funciona a soma. A gente precisa de frações equivalentes para fazer isso. E é tudo bem direitinho. Vamos tentar ver, então, as outras operações, como é que fica. Subtração. Subtração é exatamente igual à soma. A gente consegue fazer desde que
o denominador seja o mesmo. Vou fazer um exemplo aqui. 3/4 menos 1/6. Como é que eu faço? Eu preciso de uma tabuada que tenha o 4 e o 6. Uma tabuada não, um número que esteja nas duas tabuadas, né? Tanto na do 4 quanto na do 6. Pode ser o 24, que é o produto dos dois, não tem nenhum problema, mas o MMC deles é 12. O 12 está nas duas tabuadas, então ele é o mais fácil para a gente fazer. 4 para chegar em 12 eu multipliquei por 3, então aqui vem um 9. 6 para chegar no 12 eu multipliquei por 2, então aqui vem um 2. 9, 10, 11. 11, 12 avos, que é como a gente chama. Então é bem tranquilo fazer a subtração, é exatamente como faz a adição. A gente tem que tirar o mínimo ou achar qualquer múltiplo comum. Repara que não precisa ser necessariamente o mínimo. O mínimo nos facilita um pouco, porque a gente trabalha com menos números. O produto de todas as operações é a mais fácil que a gente tem. É muito, muito simples mesmo. 2/3 vezes 4/5. É muito, muito tranquilo. Por quê? Produto é multiplico de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ficaria mais ou menos a ideia disso aqui, ó. 2 vezes o 4 e o 3 vezes 5. Ou seja, todo mundo em cima dividido por todo mundo de baixo. E isso é uma propriedadezinha que vocês vão ver daqui a pouquinho, que é muito útil para a gente fazer as contas mais rápido, para a gente simplificar bastante coisa. Aqui não tem segredo. 8/15. Mas a gente pode fazer umas contas um pouco diferente. Por exemplo, 9/5 vezes 6, 15/6, certo? Eu poderia fazer 9 vezes 15, eu não sei quanto que dá. É 90 mais 45 e eu não sei quanto que dá. A parte de baixo ainda que é muito fácil resolver. Porém, a gente pode fazer um negócio no produto, e só no produto, que é simplificar. A gente procura qualquer um de cima, porque repara que a gente está todo mundo junto ali, por qualquer um de baixo. E eu posso simplificar pelo mesmo número. A ideia é de frações equivalentes. Repara que o 5 e o 15 eu poderia simplificar por 5. Esse, então, vira 1, esse vira 3. Repara que eu tenho esse 9 e esse 6, ou esse 3 e esse 6. Eu poderia escolher qualquer um dos dois. Vou com o 9. Simplificar um 9 com o 6, simplificando por 3, aqui fica 2 e aqui fica 3. Então, as minhas frações novas seriam 3/1, 3/2. Então, eu teria 9/2. Muito mais rápido fazer simplificações do que multiplicar um 9 por 15. Pelo menos, eu acho. E a última para a gente fazer é a divisão. A divisão é tão fácil quanto o produto, mas ela requer mais atenção. Primeiro de tudo, por causa do jeito que normalmente é escrito. Por exemplo, 2/3 dividido por 4/5. O risco da divisão, no caso de duas frações, ele tem que estar bem nítido para a gente saber quais são as frações. E como é que a gente faz? Copia a primeira e multiplica pelo denominador da fração grande invertido. Então, ficaria 5/4. É só multiplicar ao contrário. Aí, o que a gente faz? Produto. Como é que a gente faz o produto? Antes de resolver, simplifica. O 2 e o 4, aqui vai vir um 2, aqui vai vir um 1. Então, eu vou ter 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Pode fazer sem simplificar? Pode. A gente só vai ter que simplificar depois, porque os resultados normalmente ficam bem melhores quando a gente está com as respostas simplificadas. Tá, mas por que tanto cuidado com o traço da divisão? Repara que eu poderia ter 2/3 dividido por 6. Então, quando eu fosse copiar, eu ia ter 2/3 vezes, aqui tem o 1 embaixo, porque minha divisão está aqui, então 1/6. Simplifica novamente, porque dá, às vezes não dá certo, 1/9. E usando os mesmos números que eu escrevi, eu poderia ter escrito assim, 2
dividido por 3/6. Repara que quando eu copiar o primeiro é só o 2, porque embaixo ele tem o 1 aqui, escondido. E esse aqui eu deveria copiar invertido. E isso vai ficar, simplifica aqui, né? Dá um 2, dá 1 embaixo e ficaria 4. Então, a gente tem que ter claramente quem que é o numerador e quem que é o denominador da nossa conta, para ficar bem arrumadinho. Então, revisando, o que a gente tem são as operações básicas. A gente tem que lembrar que a gente precisa sempre saber da fração equivalente. Fração equivalente é o que nos faz conseguir fazer adição e subtração. Produto, sempre antes de fazer produto, a gente simplifica para ganhar tempo, para ficar uma coisa mais rápida. E a divisão, sempre copia o primeiro e multiplica pela parte de baixo, invertida.